Durante meu processo de preparação para as provas de residência médica, eu enfrentei muita dúvida, muita incerteza e acabei me questionando muitas vezes, como muitas pessoas fazem nesse momento. Mas eu pude perceber ao longo desse tempo, estudando muito cognição, aprendizado, ciência comportamental, que algumas metodologias que as pessoas constantemente replicam, quase que cegamente, na verdade podem não fazer tanto sentido assim. Uma delas é a videoaula. E aí eu entro num campo bem polêmico, porque muita gente adora videoaula, é o suprassumo do conhecimento. Mas veja só, será que faz muito sentido você pegar um conhecimento, encapsulá-lo e entregar essa cápsula de maneira uniforme para todos os alunos? Porque é basicamente isso, uma aula, uma videoaula. É uma pessoa que, em tese, detém um conhecimento maior do que as outras, que sintetiza aquele assunto e entrega isso de forma genérica para as pessoas ouvirem. Será que Pedro, que teve um robusto conhecimento, uma base muito forte, uma experiência gigantesca em asma, por exemplo, durante a faculdade, passou em vários ambulatórios de asma, inclusive ambulatórios de asma grave, será que Pedro vai ter o mesmo conhecimento e as mesmas necessidades de João, que por sua vez não teve quase nenhum contato com asma durante a faculdade? Então, quando você pega uma videoaula, ou uma aula presencial que seja, você está entregando um conhecimento de forma muito genérica para pessoas com níveis de conhecimento diferentes daquele assunto, com graus de vivência diferentes, com experiências diferentes, backgrounds diferentes. Então, assim, não faz muito sentido você querer uniformizar e entregar isso como se fosse uma receita de bolo. E aí que dá o grande erro das pessoas. Esperar que uma videoaula vá te ensinar alguma coisa. Na verdade, a videoaula ela tem um único e simples motivo para existir. Fazer com que as pessoas se apaixonem pelo assunto. Então ela tem que descortinar aquele assunto, tem que tirar a fumaça que envolve aquele assunto, para que o aluno consiga enxergar de maneira mais clara e a partir daí, então, consiga desenvolver as habilidades necessárias para conseguir dar conta daquele conhecimento e desenvolver ainda mais as habilidades que estão sendo propostas. Mas a videoaula ela é um pontapé inicial, ela não é o fim. Então fica aí a reflexão, será que a videoaula na preparação para as provas realmente é essencial e eficaz? Outro ponto super polêmico e que muita gente gosta ainda, material didático, material escrito, PDF, apostila, livro, o que quer que seja que você utilize, que estimule o ato de leitura, né? E assim, acaba que nós, na nossa vida, lemos bastante, temos essa necessidade de fazer leituras constantemente. Mas o ato de ler simplesmente de forma passiva não vai fazer com que você adquira conhecimento. Muitas vezes ele atrapalha você adquirir conhecimento, porque você pega um livro gigantesco ali que foi escrito por autores super renomados, mas que muitas vezes não tem nem um pouco de tato com o público, ou com alunos mesmo, e acabam transformando esse conhecimento, que antes era simples de se entender, em um conhecimento super complexo. A gente vê isso em grandes tratados, grandes livros que existem por aí. Então, será que isso é a melhor forma de fazer com que o aluno entenda o conteúdo? E o pior disso é que as pessoas elas pegam o livro, pegam a apostila, pegam o PDF e começam a ler do começo ao fim, sem nenhuma estratégia de leitura, o que dificulta ainda mais o processo de aquisição de novos conhecimentos. Então, assim, videoaula e apostilas são duas metodologias muito utilizadas, talvez a base de grande parte dos estudantes de medicina, dos médicos recém-formados que estão estudando para as provas de residência médica, mas que não faz muito sentido. Então, assim, a gente está no século XXI, existem novas formas de estudar, ainda mais eficazes, que podem transformar de fato a visão que você tem daquele assunto. Uma delas é o estudo por questões. Só que aqui a gente começa a entrar numa seara um pouco difícil, porque muitas pessoas ouvem falar sobre estudo por questões, mas é o estudo por questões falso. Vamos falar a verdade. Porque assim, tanta gente hoje em dia fala de estudo por questões, mas mal sabem eles que o verdadeiro estudo por questões
não é sobre resolver questões, e sim aprender com essas questões. O que eu quero dizer é que muita gente, nesse processo de preparação, resolve milhares e milhares e milhares de questões e pouco se atenta para a qualidade desse estudo. E muito mais do que resolver 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000 questões, é você entender o porquê que aquela questão está sendo estudada. Muito diferente de você resolver a questão, ver o gabarito, no máximo ler o comentário e passar para a próxima, é você analisar qual que é a mensagem essencial em cada questão que você resolve. Ou seja, qual que é a ideia do examinador, o que ele quis dizer, o que ele quis saber de você. E aí quando você faz essa análise, você vai percebendo que entre as alternativas existem inúmeras outras possibilidades de aprendizado que você nem tinha pensado antes. Então é muito importante que a gente tenha um olhar crítico e atento para as questões. Conseguimos abordar aí duas metodologias que são, digamos assim, passivas demais e até, em certo ponto, um pouco ultrapassadas. E abordamos uma metodologia que tem um potencial gigantesco, mas que poucas pessoas conseguem explorar. Claro, existem inúmeras outras, flashcards, mapa mental, existem outras inúmeras formas de construir o conhecimento, mas essas são as três principais que as pessoas geralmente utilizam na prática e utilizam errado. Então, a partir de hoje, quando você for ver uma videoaula, ou ler uma apostila, ou então resolver uma questão, olhe com um olhar mais atento, fique um pouco mais esperto com o que de fato faz sentido estudar durante a aplicação dessas metodologias. Então, se você estiver interessado em saber mais sobre isso e estiver nesse processo de preparação para as provas, fique ligado no canal, que a gente vai soltando cada vez mais vídeos sobre esses temas. Um abraço e até a próxima.